Bom, na aula de hoje, a gente vai continuar desenvolvendo um básico que a gente precisa para começar a programar em Python. Então, vamos começar verificando o seguinte. Tá? Se a gente fosse no terminal do Python, escrevesse x igual a 2, então agora a minha variável x, né, tem o valor inteiro 2 armazenado nela. E se eu escrever x igual a 2 e apertar Enter, o Python diz para mim true. Tá? Então, vamos entender o que está acontecendo. Aqui, eu pedi para armazenar o valor 2 na variável x, e aqui eu pedi para comparar se o valor armazenado na variável x é o valor 2. Tá? Então, sempre que eu escrevo igual no Python, significa que eu estou pedindo para comparar o valor guardado aqui com o valor aqui. Tá? Não estou pedindo para atribuir 2 para x, para armazenar 2 em x. Tá? Assim como aqui eu não estou pedindo para verificar se x é igual a 2. Então, uma igualdade significa guardar o valor na variável, atribuir para a variável. 2 iguais significa comparar o valor da variável com alguma coisa. Tá? E quando eu peço para fazer isso, o resultado dessa expressão vai me dizer se é verdade que x é de fato igual ao número 2 ou não. Tá? E aqui o que ele está me dizendo é que sim. Tá? Então, falando que é verdadeiro a afirmação que se x é igual a 2. Tá? Então, se eu escrever x igual a 3, isso daqui é falso, né? Porque o valor armazenado na variável x é 2, e eu estou perguntando se o valor armazenado na variável x é 3. Tá? Então, ele vai imprimir para mim false, me informando que essa afirmação aqui é falsa. Bom, só para a gente entender o que está acontecendo, o tipo dessa expressão x igual a 2 é da classe booleana. Tá? Então, tipo bool. X igual a 3 também me dá um tipo bool, tá? Que na verdade é o tipo de true e false. Tá? Então, se você escrever type true, você vai ver que ele é um bool, e type false também é um bool. Tá? Então, é um novo tipo que a gente está vendo nessa aula. A gente já tinha visto os tipos inteiro, float, int, float e string, né, str. E agora a gente está vendo um novo tipo, que é o tipo bool. Tá? Esse tipo bool, ele só pode ter dois valores, tá? Ele define duas constantes. True, que é o verdadeiro, e false, que é falso. Tá? Então, assim como os números inteiros definem várias constantes, constante 0, 1, 2, 3, etc. Assim como o float define várias constantes, 2.42, 2.43, 3.72, menos 27.0 e assim por diante, o tipo bool só tem duas constantes, que é true ou false. Tá? E tem várias operações muito úteis que devolvem um bool. Tá? Então, só para começar essa discussão do que a gente quer fazer hoje, agora que a gente quer começar a fazer os nossos programas, é tomar decisões, tá? Quais instruções executar de acordo com os dados de entrada. Então, a última aula que a gente viu, a gente estava usando o Python basicamente como uma calculadora, né? A gente somava, subtraía, multiplicava, dividia, mas era simplesmente uma lista de comandos a serem seguidos sequencialmente. Tá? Então agora a gente quer fazer coisas mais complicadas. Por exemplo, eu quero fazer alguma coisa se o número for par e alguma outra coisa se o número for ímpar. E com o que a gente viu até agora, não tem como fazer isso. Tá? Bom, verificar se um número dado é par ou ímpar significa verificar se ele é da forma 2k
ou da forma 2k mais 1 para algum k inteiro. Tá? Qual é uma boa forma para a gente testar, para verificar se n é par ou não? Se eu te dou um número n qualquer, por exemplo, 13, e te pergunto se 13 é par ou não. Bom, a gente sabe que se um número for par, então o resto da divisão dele por 2 é zero. E se ele for ímpar, o resto da divisão dele por 2 é 1. Né? Basta olhar essas duas expressões aqui. Né? Aqui eu estou dizendo que quando eu divido n por 2, o resto é zero. E aqui eu estou dizendo que quando eu divido n por 2, o resto é 1. Tá? Mesma coisa do que eu estou dizendo aqui embaixo. Eu mencionei isso na aula passada, mas eu vou começar a falar do operador resto de divisão, né, que é o porcento no Python, com o operador módulo. Tá? Então, ao invés de eu falar o resto da divisão de n por 2 é zero, eu vou falar n módulo 2 é zero. Tá? Então, sempre que eu falar módulo, eu estou falando desse operador porcento, que é o operador de resto da divisão. Tá? Bom, agora a gente quer fazer isso. Quer dado o número n, eu quero dizer se ele é par ou se é ímpar. E antes de sair programando, é sempre bom a gente pensar qual que é a tarefa que a gente tem que executar, né? Qual é o algoritmo que a gente precisa para resolver esse problema. Tá? Então, a gente vai pensar no pseudocódigo, pensar o que eu preciso fazer para resolver isso, muito antes de simplesmente sair programando qualquer coisa. Tá? Lógico que quando a gente já é mais avançado em programação, isso vai acontecer com vocês no futuro, isso começa a ser uma coisa muito mais fluida, né? Você vê isso e fala assim, preciso testar ser par, então basta fazer isso, e você já faz muito mais rapidamente, tá? Mas é importante respeitar esse tempo de pensar sobre o que você vai programar antes de só tentar digitar qualquer coisa e torcer para dar certo. Tá? Bom, o que a gente quer fazer em termos de pseudocódigo é algo desse tipo. Eu quero ler um número n. Se o n for um número par, eu quero imprimir que o n é par. E se o número n for ímpar, eu quero imprimir que o n é ímpar. Tá? Então, ao invés de falar se n for ímpar, eu vou falar se n não for par, né? Se não. Tá? Então, se n for par, uma coisa, se não, outra coisa. Né? Caso contrário, outra coisa. Tá? E mesmo em pseudocódigo, e a gente vai usar isso no Python também, a gente deixa esse espaço aqui, por exemplo, no começo da linha 3 e da linha 5, para indicar que esses comandos, essas instruções, vão acontecer se o n for par. Tá? Então poderia ter várias linhas aqui, todas essas com esse espaço aqui no começo, indicando tudo o que eu deveria fazer se o n for par. E a mesma coisa se o n for ímpar. Tá? Bom, mas a gente tem que ter um cuidado sempre que a gente pensa no pseudocódigo, no algoritmo, tá? Para que cada passo que a gente está tá executando, cada instrução que a gente coloca no nosso pseudocódigo, seja simples, a ponto da gente acreditar que isso pode ser feito pelo computador. Tá? Tá bom? Então ele tem que ser simples e ele tem que poder ser executado pelo computador. Então, um pseudocódigo melhor, mais claro, seria algo desse tipo. Leia n, e se n for igual a zero, se n módulo 2 for igual a zero, esse é o jeito matemático de escrever, tá? Que o resto da divisão de de n por 2 é zero, tá? Então a gente diz que n é igual a zero módulo 2, tudo bem? O resto da divisão de n por 2 é zero, sei que é um pouco diferente essa escrita, mas é muito usado na álgebra, tá? E é bom vocês irem se acostumando com isso. Bom, se isso daqui acontecer, porque o número é par, eu imprimo que n é par, se não, imprimo que n é ímpar. E isso daqui, agora sim, são coisas que eu acho que são suficientemente simples e eu sei que podem ser executadas pelo computador. Eu sei que o computador é capaz de ler um número n, eu sei que o
computador é capaz de calcular o resto da divisão de n por 2 e testar para ver se isso é igual a zero, tá? E eu estou contando para vocês que o computador é capaz de fazer isso. E por um lado, se isso for verdade, e para outro lado, outra linha, se isso for falso, tá? Vocês lembrarem lá daquela primeira aula que eu falei do apontador de instruções? Basicamente, então, o apontador de instruções está na linha 1, depois ele vem para a linha 2, e se essa expressão aqui for verdadeira, o apontador de instruções vai para a linha 3. Mas se essa expressão for falsa, o apontador de instruções vai para a linha 5. Tá? Essa que é a ideia da execução do nosso programa. Tá? Com o fluxograma, talvez fique mais fácil de visualizar o que está acontecendo. Tá? Então, seu programa inicia, lê um número n, e ele verifica se o resto da divisão de n por 2 é zero. Então, se n é igual a zero, módulo 2. Tá? E aí, esse losango, ele representa uma tomada de decisão no seu programa. Tá? Se isso aqui for verdade, o seu programa continua por essa seta, e se isso daqui for falso, ele continua por essa seta aqui. Tá? Então, se ele continuar por essa seta do sim, ele vai imprimir que n é par, que é o que a gente acabou de descobrir mesmo, e ele vai seguir para o fim do programa. E se isso daqui não for verdade, for falso, ele vai imprimir que o n é ímpar. Tá? Então, aqui a gente tem uma bifurcação, né, do programa. Então, eu posso ir para um lado ou para um outro, dependendo de um teste que eu faço no meu programa. Em Python, o código fica dessa forma. Tá? Então, aqui a linha 1, eu estou lendo o número n, o número inteiro. Tá? Então, eu estou colocando input, entre com n, e isso daqui vai ler uma string, e aí o int vai converter essa string para inteiro, e a gente está armazenando isso na variável n. Tá? E aí, a linha 2 é uma linha em branco, só porque eu achei que ficava mais legível, tá? Então, usem linhas em brancos se isso ajudar você a organizar o seu código de alguma forma, mas use de maneira controlada, tá? Não vai colocar uma linha em branco entre cada linha, porque o código fica muito grande e ruim de ler. Tá? E aí, eu estou escrevendo o seguinte na linha 3. If, né? Então, palavra para ser em inglês. O n mod 2 for igual a zero, então eu imprimo que n é par. E se não, então else, a palavra em inglês para se não em inglês, eu imprimo o print n é ímpar. Tá? Deixa eu mostrar para vocês isso executando no PyCharm, só para ficar bem claro. Bom, então aqui eu tenho o mesmo código, tá? E eu vou mostrar a execução desse código passo a passo aqui. Tá? Na verdade, deixa eu começar ele aqui. Tá? Então ele está parado lá na linha 1. Tá? E aí quando ele for executar a linha 1, ele vai pedir para entrar com o valor de n, digamos n igual a 4. Tá? E agora ele vem para essa linha 3 e ele vai olhar se n, que é 4, módulo 2, que a gente sabe que vai dar 0, porque 4 é divisível por 2, se isso daqui é igual a 0. E olha só, o PyCharm até está me falando que essa expressão inteira é verdadeira nesse ponto. Tá? Então, o que ele faz? Ele segue para a linha 4. E depois da linha 4, ele vai acabar porque não tem nada aqui na linha 7. Mas ele vai ignorar as linhas 5 e 6. Tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui só um print fim, só para ficar um pouco mais claro. Eu vou executar de novo. Tá?
Então, digitei 4. Ele vai imprimir que 4 é par no terminal. E ele vem aqui para a linha 7, imprime fim. Então as linhas 5 e 6 são ignoradas porque o 4 é par. E se perdão, acabei digitando um número errado aqui. De novo. Agora, o que acontece se eu digitar 5? Ele verifica se o resto da divisão de 5 por 2 é 0, a gente sabe que não é 1. Tá? Então essa expressão toda é um bool valendo false. E aí ele pula para a linha 6, ignorando essa linha 4. Tá? E vai imprimir aqui no console que 5 é ímpar. E aí ele vai para essa linha 7, indicando que é o fim. Tá? Bom, então vamos olhar um pouquinho mais de cuidado esse código. Acho que já deve ter dado para entender o que ele está fazendo, mas vamos observar com cuidado. Tá? Isso daqui dá esse espaço na frente dos comandos aqui, é o que a gente chama de indentação. Tá? Então aqui eu estou identando o meu código, tá? Porque eu estou colocando espaços na frente dele para dar essa ideia de hierarquia aqui. Tá? Então esse código, essas instruções, fazem parte dessa instrução aqui. Tá? E aí a gente chama de bloco de código essa linha, tá? Ou mais linhas que eu pudesse ter aqui dentro do if e depois dentro do else. Tá? Então, quando eu idento várias linhas com a mesma indentação, com a mesma quantidade de espaços no começo, eu estou criando o que a gente chama de um bloco de código, né? Um conjunto de código. Tá? No Python, não é opcional usar os espaços para criar os blocos de código. Em algumas linguagens é opcional, apesar de ser sempre muito recomendado, tá? Porque o código fica muito mais legível. Mas no Python você precisa, de fato, indentar o seu código para criar esses blocos de código. Tá? E você precisa ser consistente. Você não pode escrever, colocar, por exemplo, 4 espaços aqui e na linha de baixo colocar 5 espaços. Então, deixa eu dar um exemplo. Então, se eu colocar um outro comando aqui, tá? Essas duas linhas formam um bloco de código que estão dentro desse if, tá? E eu não posso escrever esse tipo de coisa, tá? Desalinhado, assim. Tá? Então, eu tenho que seguir no bloco todo mundo indentado igualmente, com a mesma quantidade de espaços no começo. Tá? O que é recomendado pelo guia de estilo do Python é colocar 4 espaços no começo do seu código. Tá? No PyCharm e em muitos outros editores, o que vai acontecer? Se você apertar a tecla Tab, fica lá em cima do Caps Lock, depois fica em cima do Shift, ele vai colocar os 4 espaços para você automaticamente. Tá? Então pode ver que aqui tem 4 espaços em branco. Tá? Note que também aqui tem esse 2 pontos depois do que eu quero testar. Tá? Então eu escrevi if, dei um espaço, preciso desse espaço aqui. Aí eu escrevo a expressão que eu quero verificar se é verdadeira ou falsa. Tá? E aí eu preciso colocar esses 2 pontos aqui. Esse 2 pontos vai indicar que essa linha do if terminou e que um bloco de código vai começar. Tá?
O else também tem isso. Eu escrevo o else, 2 pontos, para indicar que eu vou começar um bloco de código. Tá? Então, esse 2 pontos vai aparecer em muitos comandos de Python que a gente vai ver durante o curso, e ele sempre indica essa ideia de que vai começar um novo bloco de código, e esse bloco de código depois tem que estar indentado. Tá? Então, o que o if-else faz? Ele verifica o valor dessa expressão booleana, certo? Isso vai me dizer verdadeiro ou falso. Se o valor for true, ele executa o bloco de código que está associado ao if, certo? E se for false, ele executa o bloco de código que está associado ao else. Além de comparar duas coisas para ver se elas são iguais, a gente também pode usar menor para ver se A é menor que B, então o valor A é menor que o valor B, maior para verificar se A é maior que B, menor ou menor igual, tá? Então você digita primeiro o símbolo menor do seu teclado, depois o símbolo igual do seu teclado, para verificar se A é menor ou igual a B, tá? Não dá para digitar esse símbolo aqui no teclado, então a gente digita dessa forma, tá? E a mesma coisa para maior ou igual. E a gente também pode verificar se duas coisas são diferentes, tá? E como não dá para eu digitar esse símbolo de diferente matemático que a gente está acostumado no teclado, o que a gente escreve é uma exclamação igual, tá? Isso vem da linguagem C, que usa exclamação para negação, tá? Então, para não, para o not do Python, ele, que eu vou falar daqui a pouquinho, ele usa exclamação, e isso acabou ficando para muitas linguagens de programação. Então é um pouco estranho no começo, mas tente pensar isso como não igual, tá? Então, seria diferente. Esses operadores todos, junto com igual, igual, a gente chama de operadores de comparação, porque ele está comparando duas coisas, dois valores, para ver se são iguais, diferentes, maiores, menores, etc. Então vamos olhar o seguinte, imagina que eu quero resolver esse seguinte exercício. Eu tenho um inteiro, quer dizer, primeiro eu estou definindo, né? Um inteiro n é divisível por um inteiro q, se existir um inteiro a, tal que eu consigo escrever n igual a a vezes q, certo? Então isso significa, quando eu consigo escrever n como a vezes q, ou seja, o resto da divisão de n por q é zero, a gente diz que o n é divisível por esse número, tá? Ou seja, a mesma coisa dizer isso, né? O resto da divisão de n por q é zero. Então, n é igual a zero, módulo q. Então, digamos que eu quero verificar se o número n é divisível por 2, né? O que seria verificar se ele é par ou não, ou se ele é divisível pelo número 3. Tá? E aí, o que a gente pode fazer, tem algumas formas diferentes de resolver esse exercício, tá? Mas, para o conceito que eu quero mostrar, é o seguinte, a gente pode ter dois ifs em sequência, tá? A gente não tem restrição em quantidade de ifs que a gente pode ter no nosso programa. Tá? Então, tá aqui o código que resolve esse exercício, tá? E essas linhas 3 e 4, elas são o que a gente chama de comentário, tá? Ela começa com esse hashtag, o sustenido, tá? E significa que eu estou colocando um comentário, uma informação textual no meu programa que serve para entender melhor o código. Então, por exemplo, eu coloquei, n ser divisível por 2 é o mesmo que o resto da divisão por 2 ser zero. Então, por isso que nesse if eu estou testando n mod 2 é igual a zero. Tá? E essas linhas são
completamente ignoradas pelo Python. Então você pode escrever o que você quiser aqui para que fique mais claro para você o código que você está elaborando. Tá? Então vamos olhar para esse código. Linha 1, eu estou lendo um número inteiro. Tá? Note que aqui eu não estou passando uma string para o input pedindo para o usuário digitar o N, por exemplo. Entre com o N, digite o N, qualquer coisa do tipo. Essa string ela é opcional, né? Então, se eu colocar N igual a int input sem nada aqui dentro do parênteses, o que vai acontecer é o Python ele vai ler um número inteiro, mas ele não vai escrever uma mensagem pedindo para o usuário escrever esse número, tá? O que pode parecer estranho, mas é muito útil, por exemplo, quando você está lendo arquivos e etc. E em particular, quando vocês forem usar o SUSE, tomem muito cuidado com isso, porque o SUSE ele quer que a saída do seu programa seja exatamente caractere por caractere, letra por letra, espaço por espaço, número por número, tá? Quebra de linha por quebra de linha, igual ao que o resultado que a gente tem armazenado lá no SUSE, tá? Em geral, aqueles arquivos .res, né? Então, se você colocar uma mensagem entre com o valor de n aqui e o enunciado não pede para você fazer isso, o seu programa não vai passar no SUSE, tá? Se você quiser colocar enquanto você está testando e tal, não tem problema. Mas depois você precisa apagar e você tem que seguir o enunciado exatamente, tá? Então a saída do seu programa tem que ser exatamente a saída do programa que a gente elaborou para fazer o laboratório, tá? Então preste muita atenção nisso. Bom, então a linha 1 está lendo o número n, tá? A linha 2 é uma linha em branco, só para organizar o código. A linha 3 e a linha 4 são comentários dizendo por que eu estou fazendo esse if da linha 5. Tá? Agora a linha 5 está testando se n é divisível por 2. Se for, ele diz que n é divisível por 2. Se não, ele diz que n não é divisível por 2. E em sequência eu tenho um outro if-else. Se n é divisível por 3 ou não. Tá? Então, por exemplo, se você digitar o número 2 para o valor de n, ele vai fazer essa conta e vai verificar que essa expressão toda é verdadeira, então ele vai imprimir 2 é divisível por 2. Essa linha 6 acabou, ele vai pular esse if-else e ele vai vir para a linha 9 e verificar se o 2 que você digitou é divisível por 3. E não é. Então ele vai imprimir essa linha 12, 2 não é divisível por 3. Tá? Então, para qualquer valor que você digitar, ele vai dizer se esse número é divisível por 2 ou não é divisível por 2, e depois se esse valor é divisível por 3 ou não é divisível por 3. Tá? Então, depois que a linha 6 é executada, vai para a linha 9. Se a linha 8 for executada, vai para a linha 9. Tá? Se a linha 10 for executada, vai para o final do programa, que seria a linha 13, e assim por diante. Tá? Sobre comentários, é muito importante a gente usar comentários conforme os códigos vão ficando mais complexos, tá? Tanto para outras pessoas poderem entender o nosso código, por que a gente está fazendo algumas coisas, tá? Tanto quanto para a gente lembrar quando a gente for dar manutenção nesse código, ter que alterar qualquer coisa, tá? Para a gente lembrar o que aquele pedaço do código faz, por que faz daquele jeito, e assim por diante. Só que é importante você usar com moderação os comentários, tá? Você não precisa comentar cada linha de código sua, tá? Porque o programa fica chato de ler, fica maçante de ler, tá? Algumas coisas são bem óbvias, tá?
Você não precisa colocar um comentário dizendo que a linha 8 vai ser executada se o if da linha 5 falhou. Para quem sabe programar, ele já vê que eu tenho um else aqui relacionado a esse if da linha 5, então eu sei que else é executado se essa expressão for falsa. Então, esse tipo de informação não precisa. Né? O que às vezes precisa é esse tipo de informação matemática, que às vezes, quando você for olhar o código, não lembre, ou a pessoa que for ler o código não saiba. Tal. Ou por que você tomou certas decisões, por que você fez assim, não daquele outro jeito. Esse tipo de informação útil. Tá? Você não precisa escrever que print imprime uma string na tela. Tá? Até porque para isso existe a documentação do comando print que a pessoa pode ler. Tá? Ela acha isso, por exemplo, no site do Python. Só para ficar claro o que aquele programa faz, então, esse é o fluxograma de execução daquele programa. Tá? Então a gente inicia, lê N, e olha só, tudo isso daqui é o primeiro if, que vai ser executado antes do segundo if, de maneiras independentes. Tá? Se o número for divisível por 2, você vem aqui para a direita, se não, você vem para baixo. Mesma coisa aqui para o 3. Tá? Então, o fluxo do programa, né, a execução do programa segue esse caminho. Pode vir para cá ou para cá, mas de qualquer forma ela chega nesse ponto antes de executar agora essa outra parte, o segundo if else. Tá? Então, outro exercício, a gente quer verificar se o n é divisível por 2 e não é divisível por 3. Tá? Então, a gente pode agora usar um if dentro do outro também. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui nessa solução é o seguinte, eu leio o número n e eu vejo se o n mod 2 é 0, tá? Então eu sei que n é divisível por 2. Agora eu quero ver se ele não é divisível por 3. Tá? Bom, se n mod 3 for diferente de 0, então eu sei que o n ele é divisível por 2 e ele não é divisível por 3 ao mesmo tempo, certo? Esse eu quero dizer com isso. Ser divisível por 2 e ao mesmo tempo não ser divisível por 3. Tá? Bom, se essa condição desse if for falsa, a gente vai pular a linha 5 e a gente vai vir aqui para a linha 7 e escrever, olha, o n é divisível por 3. Então não é esse número que você quer, que é divisível por 2 e não é divisível por 3. Tá? E se essa condição da linha 3, essa expressão da linha 3, falhar, a gente vem direto para a linha 9, ignorando tudo que está aqui dentro. Tá? Então, as linhas 4, 5, 6 e 7 são o bloco de código desse if da linha 3, enquanto que essa linha 9 é o bloco de código desse else da linha 8. Só que esse bloco de código do if da linha 3 é, por si só, um if else que tem cada um dos seus também blocos de código. Então, a gente também precisa de indentação aqui. Tá? Então, esses 4 espaços no começo me mostram que esse if está dentro desse if. E que esse print, os 8 espaços em branco que tem aqui, que esse print está dentro desse if da linha 4, não desse if da linha 3. Tá? Então, pensa numa noção de hierarquia. Quem é o dono do bloco de código? Esse bloco de código aqui da linha 5, o dono é o if da linha 4. E o if da linha 3 é o dono do if e do else da linha 4 da linha 6. E, portanto, é dono de todas essas 4 linhas, da 4 até a 7. Tá?
Bom, eu aconselho inclusive você executar esse código, digitar ele no PyCharm e executar para ter certeza que você entende tudo o que está acontecendo, tá? Mas só para ficar claro, inclusive, como isso é diferente do que a gente tinha acabado de ver, né? Isso aqui eram dois ifs em sequência, agora eu tenho um if dentro do outro, tá? O que a gente costuma chamar de if encadeado. Tá? Então esse é o fluxograma daquele código. Eu leio o número n, vejo se o resto da divisão de n por 2 é zero, então se n é igual a zero, módulo 2, tá? Se não, eu já imprimo que n não é divisível por 2 e saio do meu programa. O meu programa acaba. Se o n for divisível por 2, eu venho aqui e testo se ele não é divisível por... desculpa, aqui está errado. Eu testo para ver se ele não é divisível por 3, certo? Se ele não é divisível por 3, ele é divisível por 3. Então, essa palavra não está errada aqui no meu slide, tá? Eu vou imprimir n é divisível por 3, tá? E vou terminar meu programa. E se isso for verdade, aí sim eu vou imprimir que n é divisível por 2 e não por 3. Então, seu programa pode passar reto no primeiro if e ir direto para o else. Ele pode entrar no primeiro if, mas ir para o else do segundo if. Ou ele pode entrar no primeiro if, entrar no segundo if e ir para o fim do programa. Tá? Então, vamos voltar no código só para ver que é isso que está aqui, né? Eu posso entrar no if da linha 3, e eu posso entrar no if da linha 4, isso vai fazer que a linha 5 seja impressa. Eu posso entrar no if da linha 3, mas entrar no else da linha 6, isso vai fazer que a linha 7 seja impressa. E eu posso nunca nem entrar no if da linha 3, o que vai fazer todas as linhas 4, 5, 6, 7 serem ignoradas, e eu entrar no else da linha 8, imprimindo assim a linha 9. Então a gente pode ter ifs em sequência, a gente pode ter ifs um dentro do outro. Isso pode ter mais do que um if dentro do outro, tá? Então você podia ter um if e aqui dentro ter dois ifs em sequência. Você podia ter três ifs um dentro do outro. Você pode misturar isso da forma que você quiser, tá? Quantos ifs sequenciais você quiser e quantos ifs alinhados, encadeados você quiser, tá? E mistura isso do jeito que for necessário. Tá? Bom, tem outros três operadores. Então a gente já viu operadores aritméticos, né? São para fazer contas, somar, subtrair, multiplicar, dividir, exponenciação, divisão inteira e resto da divisão. A gente viu os operadores de comparação, então igual, diferente, maior, menor, maior igual, menor igual. E o Python também tem o que a gente chama de operadores lógicos, tá? Que é o AND, o OR e o NOT, que são operadores para você trabalhar com booleanos, com bool. Tá? Então eu vou mostrar como esses operadores funcionam de acordo com os valores que a gente tem, tá? Então imagina que A e B são variáveis, mas poderiam ser constantes também, tá? Ou expressões, não tem problema, tá? Então eu vou falar quanto vale A, se é true ou false, quanto vale B, e aí eu vou dizer quanto que vale a expressão se eu escrever A AND B, A OR B e NOT A. Tá? Então, se o A for verdadeiro e o B for verdadeiro, A e B é verdadeiro, A ou B é verdadeiro, e não A é falso. Não é sempre inverter de verdadeiro para falso e de falso para verdadeiro. Tá? Se eu tiver A verdadeiro, mas o B for falso, A e B é falso, tá? Porque o A e B pede que, para ser verdadeiro,
os dois sejam verdadeiros. Tanto A quanto B precisa ser verdadeiro para a expressão A AND B ser verdadeira. A ou B pede que pelo menos um deles seja verdadeiro. Tá? Então, quando os dois são verdadeiros, A ou B vai dar verdadeiro. E quando um deles é falso, mas o outro é verdadeiro, A ou B também vai dar verdadeiro. Tá? E aqui, como eu tinha mencionado, A sendo verdadeiro, não A é falso. A mesma coisa acontece se o A for falso e o B for verdadeiro. Tá? Esses operadores E e OU são comutativos. Trocar A e B e A é a mesma coisa. Tá? Então, um deles é falso, o outro é verdadeiro, A e B é falso, A ou B é verdadeiro. Tá? Agora, como o A é falso, não A é verdadeiro. Tá? Então, não inverte. Agora, se A e B, os dois forem falsos, tá? A e B vai ser falso, porque eu precisava que os dois fossem verdadeiros para ser verdadeiro. A ou B é falso, porque A ou B eu precisava que pelo menos um deles fosse verdadeiro. E os dois são falsos. Tá? E como eu já tinha falado, não há vai dar verdadeiro. Tá? Então, uma coisa para pensar, isso é o que a gente chama de uma tabela verdade, né? A gente está mostrando para valores de A e B qual é o resultado dessas operações, A e B, A ou B e não A. Tá? Mas o que você precisa pensar é basicamente o seguinte: A e B, eu preciso que as duas coisas aconteçam, as duas coisas sejam verdades para isso também acontecer. Tá? A ou B, eu preciso apenas uma delas. Tem que tomar cuidado com o ou, porque a gente não está falando. Na língua portuguesa, o ou às vezes tem um significado de exclusão. Se você fala, hoje eu vou na pizzaria ou no bar, você, na língua portuguesa, o entendimento que a gente tem é que você vai em exatamente um deles, tá? Não que você vai nos dois. Enquanto que esse ou lógico permite que as duas coisas aconteçam, tá? Então, quando os dois são verdadeiros, essa expressão também é verdadeira. Então, tome cuidado com isso, mas de resto é basicamente como você pensaria em em português, tá? Eu vou no bar e na pizzaria significa que eu vou no bar, é verdade, e vou na pizzaria, é verdade, tá? Bom, o A e o B não precisam ser variáveis ou constantes, pode ser quaisquer expressões booleanas, tá? E você consegue obter expressões booleanas através dos operadores de comparação, tá? E a gente pode escrever expressões mais complexas, assim como a gente pode escrever 2 mais 3 vezes 7 dividido por 5, a gente pode escrever coisas do tipo A, AND, NOT, B or C. E aí a gente precisa saber a ordem de precedência dos operadores. NOT é o com maior precedência, tá? Então NOT precede o AND, que precede o OR. Tá? Só que é mais fácil usar parênteses para ficar mais claro do que ficar lembrando, tá? Se você olha essa expressão, você tem que ficar pensando, não, not precede tudo, então isso, not B vai ser a primeira coisa a ser calculada, aí depois é o AND, então vai ser o AND com esse not B que eu tinha calculado, para depois fazer o OR C, tá? É muito mais fácil você escrever aqui com parênteses dessa forma, tá? Então você sabe que o OR vai ser a última coisa a ser feita, né? Aí o AND é a segunda, a penúltima coisa a ser feita, e o NOT B vai ser a primeira coisa a ser feita. Tá? Bom, um exemplo, recuperando um exemplo da aula passada,
onde a gente estava calculando a média da disciplina, só que a gente tinha um problema que era a divisão por zero lá, tá? Então aqui eu estou lendo as notas do teste 1 e teste 2, da lista 1, lista 2, lista 3. Aí eu estou calculando a média dos testes, olha só, isso aqui é um comentário útil, né? Então, tá bem claro aqui que o T vai ser a média dos testes. O L é a média dos labs, que eu estou calculando aqui também. E aí depois eu vou fazer a média harmônica. Só que aí com a média harmônica, se T for igual a zero ou L for igual a zero, a média tem que ser zero, porque senão daria uma divisão por zero. Tá? Senão eu calculo a média diretamente e imprimo a média. Tá? Então, note que aqui eu estou usando esse operador OR, porque se o T for zero ou o L for zero, a média é zero. Se um deles, pelo menos, for zero, a média tem que ser zero para eu não dividir por zero aqui. Tá? Se os dois forem diferentes de zero, então eu calculo a média diretamente, que é o que eu estou fazendo na linha 17. E um detalhe aqui do operador de comparação, o meu T ele é um float, porque eu estou dividindo e não estou fazendo divisão inteira, estou fazendo divisão real, então ele vai ser um float. E eu estou comparando ele com o inteiro zero, não com o float zero, porque eu escrevi assim no meu código. Não tem problema, o Python é esperto o suficiente para fazer comparações entre inteiros e floats. Se você tem o float 3.0 e o inteiro 3, e você perguntar se eles são iguais, o Python vai dizer para você que sim, tá? Mesmo que eles sejam de tipos diferentes. Bom, deixa eu mostrar também uma coisa interessante, que é o seguinte. Eu quero determinar se o número n não é divisível por 3. E se eu te desse isso como exercício, tem pelo menos 3 formas diferentes que você poderia fazer para resolver esse exercício. Tá? Até para mostrar que quando a gente programa, não tem uma única solução para o problema que a gente quer resolver. Tá? Muito, muito raramente vai ter uma única forma de executar de resolver aquele problema computacional. Tá? Então, uma coisa que você podia fazer é ler o número n e verifica se n não é divisível por 3. Né? Então, se o resto da divisão de n por 3 é diferente de zero. E aí você imprime que n não é divisível por 3. Se não, você imprime que n é divisível por 3. Outra forma de você... Então, aqui eu estou usando o operador diferente na hora de fazer a comparação. Outra forma é usar o operador igual, mas usar o not, porque isso vai negar o resultado dessa expressão. Então, se o n for um número divisível por 3, essa expressão toda é verdadeira, e esse not na frente vai tornar ela falsa, fazendo com que se o n for divisível por 3, a gente vá para a linha 5. E se o n não for divisível por 3, a gente sabe que o resto vai ser diferente de zero, certo? E como o resto é diferente de zero, essa expressão toda vai ser falsa, e aí o not de alguma coisa falsa vai dar true, certo? E eu vou executar a linha 3. Outra forma de pensar é o seguinte, bom, se o n não é divisível por 3, o resto da divisão por 3 ou é 1 ou é 2. Porque quando você pega um número n e divide por 3, os restos das divisões podem ser 0, 1 ou 2. Se for 0, a gente sabe que é porque ele é divisível. Então eu poderia olhar se o resto da divisão de n por 3 é 1, ou se o resto da divisão de n por 3 é 2. Tá? E aí eu digo que n não é divisível por 3. Então, olha só, a linha 2 dessas 3 soluções são equivalentes. Tá? Essas são equivalentes porque olhar se uma coisa é diferente é a mesma coisa que olhar se a coisa não é igual. Tá? Então, isso é uma coisa bem comum, né? E aqui eu estou usando uma propriedade matemática. Eu sei que se não é 0, então ou é 1 ou é 2.
né? Mas note que essa solução 3 não é uma solução muito boa se eu quisesse, por exemplo, saber se o n não é divisível por 10, porque eu teria que colocar se o resto é 1, ou o resto é 2, ou o resto é 3, ou o resto é 4, até se o resto é 9. Tá? Então essa não é uma boa solução. Tá? É uma solução para 3, mas não é uma solução que funciona para qualquer número. Tá? E uma regra útil da lógica é o que a gente chama das regras de De Morgan. É o seguinte: se eu escrever não A ou B, entre parênteses aqui, é a mesma coisa que você escrever não A e não B. Tá? Se você montar a tabela verdade dessa expressão e a tabela verdade dessa expressão, então o que você faz? Você pega para cada valor de A, true ou false, cada valor de B, true ou false, e vê qual é o resultado dessa expressão, você vai ver que é o mesmo resultado dessa expressão. Tá? Então o De Morgan ele diz para a gente que o not ele pode ser distribuído para o A e para o B, tá? Como a gente fala de distribuir multiplicação para soma, por exemplo, só que eu preciso inverter do operador ou para o operador e. Tá? E a mesma coisa do e para o ou. Então, não, a e b é a mesma coisa que não a ou não b. Tá? Essas regras elas são meio úteis de ter na mente enquanto a gente programa, tá? Porque ela permite, às vezes, escrever expressões menores, ou mais legíveis, ou mais claras do que a gente está querendo dizer. Tá? E também elas ajudam a entender por que uma condição de um if falhou. Tá? Então, se eu testei if A e B, e o if falhou, é porque ou A é falso, ou B é falso. Tá? Então, se if A e B falhou, é porque não A é verdade, ou não B é verdade. Tá? Então, voltando àquele exercício anterior, que olhava se o número é divisível por 2 e não é divisível por 3, eu posso agora escrever essa expressão aqui. Né? Lá a gente usou ifs encadeados, né? Um if dentro do outro, e aqui eu não vou usar ifs encadeados, eu vou usar 3 ifs em sequência. Tá? Então, se n mod 2 for 0 e n mod 3 não for 0, tá? Então, olha como isso é legível. Quando você se acostuma que essa expressão significa n ser divisível por 2, você lê se n é divisível por 2 e não n é divisível por 3, certo? Então você imprime que n é divisível por 2 e não é divisível por 3. Tá? Então esses operadores lógicos ajudam bastante a gente a escrever código até que fica mais fácil de entender. Tá? Agora, a gente vai usar o De Morgan para verificar por que não executou a linha 4. Tá? Então, imaginar, a linha 4 não foi executada, né? Então pode ser que é porque o número não é divisível por 2 ou porque ele é divisível por 2. Tá? Então o De Morgan diz isso pra gente. Se essa expressão aqui é falsa, é porque essa expressão é falsa ou essa expressão é falsa. Tá? E agora a gente vai usar um if sem else. Tá? Então a gente pode escrever ifs sem ter else, não tem problema. Então esse if da linha 3 não tem um else associado. Tá? Significa que, se isso for verdade, executa a linha 4, se não, simplesmente continua a execução do programa. Tá? Agora, se eu não executei a linha 4, eu sei que é porque essa expressão é falsa. E se essa expressão é falsa, é porque ou isso é falso,
ou isso é falso. Tá? Então, se o n não é divisível por 2, eu imprimo que n não é divisível por 2. Aqui na linha 5. Pode ter falhado por isso, tá? Ou pode ter falhado por esse cara aqui. Tá? Então, se falhou porque not n módulo 3 é igual a 0, tá? Significa que é porque n módulo 3 é 0, né? Tá? Se isso tudo foi falso, significa que esse cara aqui era verdadeiro. Então, vejo, n é divisível por 3, sim, imprimo que n é divisível por 3. Tá? Um if não precisa ter else, mas todo else precisa ter um if, né? Porque ele é o caso contrário, se não. Né? O que fazer se o if falhou. Tá? Agora, o que é impresso se o n for 3? Bom, se o n for 3, ele não é divisível por 2, certo? E n é divisível por 3. Então, essa linha, a condição dessa linha 3 falha. Tá? A gente segue para a linha 5 e a gente olha o seguinte, o n é divisível por 2? Não, né? O n é 3. Então ele vai imprimir 3 não é divisível por 2. E aí ele segue para a linha 7 e verifica se o n é divisível por 3. E n é divisível por 3, porque 3 é divisível por 3, e ele imprime então que 3 é divisível por 3. Tá? Isso daqui não acontecia no programa anterior, quando eu tinha os ifs encadeados, tá? Porque a partir do momento que eu via que o número não era divisível por 2, eu já imprimia só que ele não é divisível por 2, mas eu nunca ia imprimir que ele era também divisível por 3. Tá? Então o comportamento desse programa, a saída desse programa, é diferente da saída do outro programa. Tá? Eu aconselho você implementar os dois programas no PyCharm e rodar para n igual a 3 e ver certinho o que acontece. Bom, uma versão melhor que a gente pode fazer é essa daqui, tá? Que ao invés de ficar escrevendo coisas do tipo 3 não é divisível por 2, e aí na linha de baixo 3 é divisível por 3, eu fiz um programa que vai mostrar todas as possibilidades, se é divisível ou não por 2, se é divisível ou não por 3, tudo na mesma linha. Tá? Então é parecido com o que a gente estava testando, tá? Só que agora a gente está usando o elif. Elif vem de else if e ele vai testar uma nova condição, tá? Só se os ifs e os elifs anteriores falharem. Então vamos entender o que esse código faz. Eu olho se n é divisível por 2 e se n não é divisível por 3. Se isso for verdade, a linha 4 é impressa, tá? E o elif da linha 5, o elif da linha 7 e o else tem o mesmo comportamento que o else quando isso daqui é verdade. Eles são ignorados. Então eu imprimo na linha 4 e seria a linha 11 seguindo com o meu programa. Tá? Se esse if falha, o que o Python vai fazer é ir para a linha 5 como se fosse um else. Só que é um else que tem uma condição. Né? Então o elif vai olhar se o n é divisível por 2. Se for, ele vai para a linha 6 e depois para a linha 11. Se não, ele vai para o próximo elif, que vai testar uma condição, que se for verdade, vai para a linha 8, que se for falsa, vai para a linha 8 e depois para a linha 11, que se for falsa, vai para o else. E o else não tem nenhuma condição para testar. Então, se você chegar no else, você vai de fato executar a linha 10, que depois vai para a linha 11. Tá? Então, isso é como o if, elif e else funcionam. Tá? Então, você pode ter
só if. Você pode ter if com else. Você pode ter if com um ou vários elifs e else. E você pode ter if com elifs, mas sem else. Tá? Então você pode fazer todas essas combinações. E você pode encadear coisas também. Então eu sei que deve estar aparecendo agora que está ficando complexo, mas a gente vai começar fazendo exercícios simples e tal, e durante o curso isso vai ficando mais natural. Tá? Agora vamos entender se esse programa faz de fato o que eu quero que ele faça. Eu quero que ele diga se o n é divisível por 2 ou não, e por 3 ou não, na mesma linha. Tá? Dando uma informação só para o usuário. Então, se o n é divisível por 2 e não é divisível por 3, ele está imprimindo que n é divisível por 2 e não é divisível por 3. Agora eu venho na linha 5, tá? E eu penso o seguinte, bom, por que eu cheguei na linha 5? Eu cheguei na linha 5 porque ou essa expressão é falsa, ou porque essa expressão é falsa. Tá? Então, se essa expressão aqui, n divisível por 2, for verdadeira, significa que esse if falhou porque o número é divisível por 3, certo? Ele era divisível por 2, mas ele era também divisível por 3. Por isso que eu cheguei aqui, certo? E aí eu estou testando. É esse o caso? E essa primeira expressão é verdadeira? Se essa é verdadeira, essa daqui tem que ser falsa. Então, se essa é falsa, é porque o n é divisível por 3. Então, eu imprimo que n é divisível por 2 e por 3. Tá? Agora, se eu chego aqui na linha 7, o que eu sei? Eu sei que essa expressão da linha 3 é falsa. Então, porque ou essa é falsa, ou essa é falsa, ou as duas são falsas. Tá? E eu sei que a primeira expressão é falsa. Por quê? Porque se fosse verdadeira, eu teria entrado no elif da linha 5. Tá? Agora eu vou ver se essa expressão é verdadeira. Porque pode ser que esse if da linha 3 falhou porque essa expressão era falsa e essa expressão era verdadeira. Tá? Então, se essa segunda expressão for verdadeira, o que eu sei? Eu sei que o n não é divisível por 2, porque eu já sei isso. Se o n fosse divisível por 2, tinha entrado na linha 5. Tá? E eu acabei de ver que ele também não é divisível por 3. Tá? Então, o n não é divisível por 2 e por 3. Tá? Se eu chegar aqui no else, o que significa? Significa que n módulo 2 igual a 0 é falso. E não n módulo 3 igual a 0 é falso. Tá? Por isso que eu não entrei nos dois elifs anteriores. E esse foi o motivo de eu não ter entrado no if. As duas expressões eram falsas. Tá? Então, nesse caso, a gente sabe que o n não é divisível por 2 e ele é divisível por 3. Então, isso era falso e isso era falso. Tá? Então, esse é um exemplo complexo. Tá? Acho que usa tudo que a gente viu na aula até o momento, tá? Porque a gente tem esses operadores lógicos, AND ou, AND e não, tá? A gente está usando essa ideia da regra de De Morgan, verificando o que falhou ali, né? E a gente está usando esses elifs e testando todas essas condições. Então, acho que esse é um exemplo bem complexo e eu acho que é um exemplo que você deveria dedicar um bom tempo para entender todos os detalhes. Volta o vídeo, escuta as explicações de novo, simula com alguns valores de n, pode ser no papel mesmo, tá? Que é mais rápido, né? Pense, n é 3, e aí faz isso que eu fui descrevendo, vai executando as linhas e entendendo para onde vai, tá? Porque é bem importante que esse exemplo esteja bem claro para você. Agora, um exercício é como eu posso fazer esse cara sem usar o elif. Tá?
Então vamos tentar fazer esse exercício aqui, tá? No PyCharm, tá? Então eu quero fazer esse código, tá? Que a gente já... Aqui é o código que estava no slide, tá? Só que eu não quero usar elif. E eu não quero usar elif só para mostrar uma coisa para vocês, tá? Então o que eu teria que fazer? Então eu vou começar a fazer a partir daqui, tá? Então eu vou ler o número, tá? E eu vou verificar se o n é divisível por 2 e se ele não é divisível por 3. Tá? E aí eu vou imprimir n é divisível por 2 e não por 3. Tá? Agora, imagina que você não soubesse elif e você só soubesse if-else, que foi com que eu comecei a aula. Tá? Você poderia falar o seguinte, bom, se isso daqui não é verdade, eu preciso imprimir outra coisa. Tá? Bom, mas o que eu vou imprimir se aquilo lá não é verdade? Depende de o que acontece com o número. Se isso daqui é falso, isso daqui é falso, ou os dois são falsos. Tá? Então vamos olhar se isso daqui é verdade. Se esse cara for verdade, o que a gente sabe nesse momento do meu código? A gente sabe que esse cara é verdade, e a gente sabe que esse if falhou, porque isso daqui é falso. Então a gente vai imprimir n. Ele é divisível por 2 e ele é divisível por 3. Certo? Porque a gente sabe que essa condição falhou. Bom, eu não posso usar elif, porque essa é a brincadeira. Então tem que usar um else aqui. Porque pode ser que o n não é divisível por 2. Tá? Mas se o n não é divisível por 2, esse if falhou por causa disso, certo? Mas eu não sei se ele é divisível ou não por 3. Então eu preciso testar se ele não é divisível por 3. Tá? Então n não é divisível por 2. A gente já descobriu isso por causa desse if. E como esse if falhou, desculpa, como a gente acabou de testar aqui, a gente sabe que ele também não é divisível por 3. E agora sim, quando a gente chega nesse último else, o que a gente sabe? A gente sabe que ele não é divisível por 2, mas que ele é divisível por 3. Tá? Então, esse código aqui é o equivalente a esse código aqui. Tá? Então, só para você não ter que escrever uma coisa muito grande, com vários ifs e elses encadeados dessa forma, tá? O Python te ajuda com esse elif, que vem de else if. Tá? Então, isso é uma forma de eu escrever numa linha só aquilo que eu queria. O que eu teria que colocar um else com if dentro, com else, etc. Tá? Então, eu consigo, inclusive, chegar
desse código aqui nesse código, só fazendo o seguinte. E aí eu tenho que arrumar as indentações. Certo. Então é só para ficar claro qual que é o papel do elif. Na verdade, ele está escondendo para você um if dentro do else, tá? E assim por diante. Só que é muito mais claro, muito menor, muito mais limpo escrever com os elifs depois que você está acostumado, tá? Esse exercício de escrever sem elif é só para mostrar para vocês o que é de fato o elif, para ficar mais claro. Mas o que eu quero de vocês é que vocês escrevam ifs, elifs e elses, tá? Assim, porque é o jeito lá, mais normal de programar. E para terminar, eu quero fazer um programa em Python que lê 3 números A, B e C e calcula as raízes de ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Tá? E para isso a gente usar a fórmula de Bhaskara, né? Lembrando, a fórmula de Bhaskara é x, a raiz é igual a b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Tá? E aí, cuidados que a gente tem que ter na hora de calcular a fórmula de Bhaskara é que o a não pode ser zero. Né? Inclusive, se o a for zero, você não tem uma equação de segundo grau, você tem uma equação de primeiro grau, ou se o b for zero também, você tem só um c igual a zero. Né? E a gente sabe que b ao quadrado menos 4ac não pode ser negativo se eu quiser ter raízes reais, senão eu teria que lidar com números complexos. Tá? Então, eu vou tentar resolver esse exercício com vocês aqui no PyCharm para pegar uma coisa do zero, tá? Não tenho nada digitado, e tentar resolver esse programa e ver o que a gente faz. Então, eu quero ler 3 números. Tá? Então, um número A, que vai ser um número float, não tem por que ser inteiro. Um número B, que eu vou copiar e colar aqui para ser mais rápido. E um número C. Tá? Então, eu entro com eu li A, B e C, que são os coeficientes, certo? E eu vou até colocar um comentário aqui, que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Tá? Bom, então eu li esses 3 números, certo? E agora que eu preciso calcular é a fórmula de Bhaskara. Para ficar mais simples, a gente vai fazer aquilo que é bem comum quando a gente aprende no ensino médio, que é ter um delta, né? Que é o que está dentro da raiz quadrada. Tá? Então, o meu delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tá? Então, esse é meu delta. Você também pode escrever, ao invés de b ao quadrado, b vezes b. Tá? Ao invés de usar o operador ao quadrado, tanto faz. Então, esse é meu delta. Tá? E aí, o meu x deveria ser o resultado dessa expressão aqui, né? Então, x seria b. Bom, não dá para escrever mais ou menos, então eu vou fazer o seguinte, eu tenho a raiz x1, b+, e agora eu preciso de raiz quadrada desse número, tá? Vamos abrir o console do Python aqui, vamos ver o seguinte, acontece que escrever 4 elevado a
meio é a raiz quadrada, né? Então eu posso fazer isso aqui. Então eu vou elevar alguma coisa a meio. Tá? Isso é a minha raiz ao quadrado. Tá? O que? O meu delta, né? E tudo isso eu vou dividir por 2a. E aqui eu tenho que tomar um cuidado, né? Eu quero dividir por 2a e não dividir por 2 e depois multiplicar tudo por a. Tá? Então essa é a minha primeira raiz e essa é a minha segunda raiz. Tá? E aí o que eu posso fazer é imprimir x1 e x2. Tá? Então isso é a primeira versão do meu código, eu vou rodar esse código. Tá? E aparentemente eu fiz alguma besteira. Tá, não tinha mandado rodar ainda. Então, desculpa, eu estou rodando o arquivo errado. Estou rodando o arquivo do exemplo passado. Então, eu quero rodar máscara, tá? Então entre com A, 10. Entre com B, menos 2. Entre com C, 3.2. Tá? E aí ele imprimiu aqui para mim alguma coisa bem estranha. Certo? Tudo bem? Então, o que ele imprimiu aqui? Deixa eu imprimir qual é o tipo de x1. Tá? E é legal a gente... Eu estou fazendo esse exercício exatamente para você ver um pouco qual é o processo de você programar. Tá? O processo de programar é isso. Tipo, roda, testa alguma coisa, vê alguma coisa estranha que aconteceu. Quer dizer, essa saída não é um número que eu queria, né? Então, o que será que aconteceu? Vou digitar a mesma coisa de novo. A igual a 10, B igual a menos 2, e eu já esqueci o outro, mas acho que era 3.2 talvez. Olha só, ele está falando que x1, ele imprimiu x1 e x2, e agora ele está falando que x1 é da classe complexo, tá? Então, o Python tem uma classe para representar números complexos, e aqui, por acaso, os números que eu digitei estão me dando uma raiz complexa. Tá? Se eu digitar outros números, por exemplo, 10, 0 e menos 4, aí a gente tem dois números floats representando as raízes. Tá bom? Então, o Python é esperto o suficiente para ver que esse delta era negativo, né? E me devolveu um número complexo como resultado. Digamos que a gente não queira usar número complexo. Então, o que a gente podia fazer aqui? Tá? A gente poderia olhar se delta é maior ou igual a zero antes de tirar essas raízes. Tá? Se for, aí sim a gente calcula x1 e x2 e imprime x1 e x2. Tá? Se não, a gente vai imprimir uma mensagem para o usuário, que é as raízes são números complexos. Tá? E agora eu vou rodar de novo. Então, 10 menos 2, 3.2. E ele vai me avisar que as raízes são números complexos.
ou 10, 0, menos 4, e ele vai me dar as duas raízes. Tá? Agora, e se eu colocar A igual a 0, B igual a 10 e C igual a menos 2, e ele me dá um erro, tá? Qual o erro que ele está me dizendo? Divisão por zero no float, tá? E aí, então ele está me dando essa mensagem de erro, eu consigo entender, bom, estou dividindo por zero em algum lugar. E aí ele me mostra onde eu estou dividindo por zero. Então, nessa expressão, x1 é igual a b mais delta elevado a meio, dividido por 2a. Tá? E, inclusive, ele me diz que é nesse arquivo, bhaskara.py, na linha 9. Tá? Inclusive, se eu clicar aqui no PyCharm, ele me diz exatamente a linha onde aconteceu o erro. Tá? E aí eu consigo olhar e ver, bom, meu problema aqui é que eu estou dividindo por zero. Tá? Então eu não posso fazer isso. Então o que eu vou fazer é o seguinte, se A for diferente de zero, aí sim eu posso calcular as raízes, certo? Se não, eu posso imprimir uma mensagem, tipo, não é uma equação de segundo grau. Tá? E se eu rodar de novo, colocar R igual a zero, ele me avisa que não é uma equação de segundo grau. Tá? Então isso é uma forma de você escrever o programa. Algumas outras formas de você escrever, você poderia fazer o seguinte, muitas vezes quando você tem um if dentro do outro, já direto assim, não tem nenhuma linha aqui, tá, de comando, é porque na verdade você quer fazer algo desse tipo. Você quer juntar esse if com esse if, tá? Então você quer escrever isso na verdade, né? Se delta for maior ou igual a zero e A for diferente de zero, eu quero calcular as raízes e imprimir as raízes. Se não, certo? O que pode ter acontecido? Pode ter acontecido que A é zero. Então, elif A igual a zero, imprime que não é uma equação de segundo grau. Se não é por causa que A é igual a zero, tá? Eu vou imprimir que as raízes são números complexos. Poderia escrever esse cara assim também, tá? Mas é desnecessário, porque eu sei que se chegou aqui, nesse else, tá? E o A é diferente de zero, então só pode ter falhado porque o delta era menor que zero. Tá? E você tem a mesma execução do programa, né? Se o A for zero, ele avisa na equação de segundo grau. Se o A for diferente de zero, mas você tiver um delta negativo, por exemplo, ele vai falar que as raízes são números complexos, tá? E se você tiver uma coisa, uma equação de segundo grau, digamos, boa, né, que as raízes não são números complexos e o A é diferente de zero, ele vai te dar as raízes. Tá? Então, isso seria uma possível solução para esse exercício. No slide eu tenho uma solução um pouquinho diferente, tá? Que eu já tinha feito antes, tem alguns comentários para você ver. Tá? E aqui, até para ficar mais claro, eu estou usando uma função que é a função sqrt, tá? Da biblioteca matemática do Python. Então eu vou falar sobre isso mais para frente no curso, tá? Mas a gente pode usar muita coisa pronta no Python, inclusive tem uma forma pronta já de calcular a raiz quadrada, que é esse sqrt. Aí eu preciso dessa linha 2 escrito,
tá? Para eu poder usar SQRT, senão não funciona. E aí eu posso escrever, por exemplo, só SQRT delta aqui direto, tá? Não preciso escrever delta elevado a meio, tá? Acho que essa é a principal diferença. Mas se você olhar, você vai ver que as ordens das coisas que eu fiz aqui tá um pouco diferente, porque na hora que a gente vai programar, às vezes a gente pensa de um jeito e depois acaba pensando de outro. Tá? E agora eu tenho 5 exercícios que eu vou fazer, só que como esse vídeo já deve estar bastante longo, e eu acho que seria interessante fazer isso de qualquer forma, eu vou fazer esses 5 exercícios num novo vídeo, tá? Que eu vou postar provavelmente junto com esse ou logo depois.